Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Você já ouviu falar de fator Melquisedeque? O termo foi cunhado pelo teólogo Don Richardson, autor do livro Fator Melquisedeque, daí que vem. Primeiro eu quero te explicar o que significa o termo de uma forma um pouco resumida para você entender. Fator Melquisedeque é a ideia de que existe uma consciência universal da existência de Deus colocada pelo próprio Deus em toda a humanidade, de forma com que as pessoas conseguem ter uma ideia da existência de Deus, um conhecimento de que existe um Deus, e isso se revela através das nossas expressões culturais mais diversas aí. Então, as expressões que existem nas culturas de divindades, de criador, de um Deus, de alguém que fez tudo isso, foi colocada pelo próprio Deus na humanidade. E as próprias expressões culturais de religião também seriam prova dessa consciência universal. Então, quando a gente fala de outros povos que têm o seu próprio Deus, sua própria divindade, a gente não está necessariamente falando que são demônios ou que são invenções ou qualquer coisa assim, mas que são prova de que existe uma ideia de Deus embutida no senso de humanidade que está em toda pessoa. O próprio Deus teria então colocado em toda a humanidade esse senso de divindade que faria com que as pessoas consigam, mesmo sem ter acesso à Bíblia, ter uma espécie de conhecimento sobre Deus. E que talvez essa ideia, esse conhecimento sobre Deus, nem seja talvez pecaminoso ou errado, mas a gente já vai chegar lá. Mas por que fator Melquisedeque? Por que esse nome? E para isso a gente precisa ler o texto bíblico e entender quem foi Melquisedeque. Vamos lá. Gênesis 14, do 17 ao 20. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então a gente tem aí no texto bíblico um sacerdote aparecendo do nada, de linhagem nenhuma. A Bíblia não explica de onde esse cara veio, quem que era Melquisedeque, de onde ele veio, que Deus que ele acreditava, se era o mesmo Deus. A Bíblia não fala nada disso, só fala que aparece lá um rei de Salém, esse tal de Melquisedeque. Abrão dá o dízimo pro cara e esse cara ora para Deus pedindo por Abrão. E mais, aparecendo como sacerdote do Deus Altíssimo. Será que era outro Deus? Não. E de onde veio essa linha sacerdotal que Melquisedeque seguia? A gente não sabe. A gente só sabe que é um sacerdote que aparece lá servindo a Deus do nada. Então daí vem essa ideia de fator Melquisedeque, como essa ideia de Deus em outra expressão cultural que não foi afetada pela minha, mas está lá. E é o mesmo Deus e é a mesma coisa. Assim como o sacerdote que aparece sem linhagem, sem história, servindo ao mesmo Deus. E aí eu posso exemplificar um pouco mais para você, contando para você uma história que eu ouvi na igreja que eu era. Numa igreja que eu fiz parte, eu ouvi o pessoal contar uma história que aconteceu durante um evangelismo. Eles foram evangelizar as pessoas numa praça e iam falar para as pessoas sobre Deus, se elas conheciam Deus, se elas já tinham ouvido falar, e foram fazendo isso com várias pessoas. Chegou em uma pessoa e começaram a falar para ela sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, aquela coisa comum de evangelismo. E aí, ao terminar tudo que eles tinham falado, essa pessoa pegou e falou para eles: Eita, essa história aí que vocês estão me contando, esse Deus que vocês estão me falando, me parece muito com o que eu ouvi do meu pai sobre o Deus Criador. Meu pai sempre falou para mim sobre o Deus Criador, que teria criado o mundo. E aí ele começou a falar da história de Deus Criador que o pai dele tinha contado. E as pessoas que estavam evangelizando já usaram essa entrada e falaram: isso, é esse Deus Criador, é dele que a gente está falando, é ele que a gente serve, é ele quem a gente adora, é dele que a gente está falando para você. Ele basicamente disse que conhecia Deus, mas não sabia quem era Jesus Cristo,
não sabia da Bíblia, ele tinha vindo de uma linhagem indígena que o pai tinha contado essa história para ele e ele sabia sobre isso, mas não sabia de onde vinha. E a partir disso a gente consegue entender essa concepção do fator Melquisedeque, uma concepção de Deus existente na mente humana que a gente aqui dentro da teologia chama de revelação geral. E eu vou explicar para você. Esses dois temas, eles valem um vídeo próprio, mas eu quero te dar um resumo aqui bem rápido para você conseguir entender. Revelação geral seria aquilo que se pode conhecer de Deus através da natureza, aquela concepção de Deus um pouco mais comum, de que existe um Criador e ele criou as coisas que nós vemos, criou os céus, criou a terra. Essa seria uma ideia de revelação geral. Tem um Deus, tem um cara que fez tudo isso, e ele existe, ele tem uma personalidade e tal. Já o que a gente chama de revelação específica seria saber que esse Deus é o Deus da Bíblia cristã, é o Deus que enviou Jesus Cristo, é o Deus que morreu no nosso lugar, que pagou pelos nossos pecados, que nos dá possibilidade de viver uma vida para Ele e todo esse desenrolar da história que a Bíblia fala sobre Deus. Então, revelação geral, o que eu vejo de Deus na natureza, eu consigo ver as coisas belas e perceber que existe um Criador. Específica, quem é esse cara, como eu me relaciono com ele. Então, nesses povos distantes, de culturas distintas, a gente consegue encontrar essa ideia da revelação geral que a gente chama de fator Melquisedeque. Ela não é uma ideia inventada do zero, obviamente, porque é assim que teologia se constrói, pelo Dom Richardson. A gente consegue achar algo parecido nas Institutas de Calvino e eu quero ler para você. Está gravado na mente humana um senso da divindade que jamais se pode apagar, mas esta convicção de que há algum Deus não só é a todos ingênita por natureza, mas ainda que lhe está encravada no íntimo, como que na própria medula. E eu te digo ainda mais, a gente encontra isso na própria Bíblia, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes fala sobre esse senso de eternidade que Deus colocou no homem e que mesmo com esse senso de eternidade, o homem não consegue conhecer a Deus totalmente. A gente está falando da mesma coisa. E aí você pode me perguntar, mas Douglas, o que isso vai mudar na minha vida? É só mais um termo para eu carregar? É só mais uma coisa para eu falar para as pessoas, falar que eu entendo, que eu sei o que é fator Melquisedeque? E eu te digo, não, meu caro Padawan. Eu gosto de acreditar que essa ideia do fator Melquisedeque amplia a nossa forma de evangelizar, a nossa forma de apresentar o evangelho para as pessoas. Pensa comigo, quando você está falando com alguém sobre Cristo, ter na sua cabeça de que essa pessoa não está ouvindo aquilo do zero, que você não está apresentando algo totalmente novo e totalmente distante da realidade dela, vai te ajudar no trabalho de evangelizar. Quando você fala que existe um Deus criador, isso não é algo totalmente alheio à consciência do ser humano, mas é algo que está lá no íntimo. Por mais que talvez esteja apagado, esquecido ou mal entendido, mal compreendido, tá lá, Deus colocou. Você usa disso para despertar na pessoa aquilo que está no íntimo dela, de que existe um Deus e esse Deus quer se relacionar com ela. A gente não está tentando convencer as pessoas de algo que elas não acreditam ou de que elas nunca tenham ouvido falar. Elas sabem, aquilo está dentro. Seu amigo ateu da faculdade, você não tem que provar para ele com A mais B que Deus existe através de argumentos lógicos, por mais que isso possa ser uma forma de se fazer, né? A apologética tá aí, o William Lane Craig tá aí para provar que isso é algo que atrai as pessoas, que é interessante, que é uma forma de se construir teologia, mas você não precisa provar para ele que Deus existe para que ele acredite naquilo. Você não tem esse trabalho porque você está só sendo usado como um instrumento para despertar algo que está dentro da pessoa. Entende como isso é maravilhoso e transforma a nossa forma de evangelizar? O próprio Calvino vai dizer que os ateus lutam contra essa ideia latente no coração deles. Então você está falando com algo que está íntimo no coração da pessoa e que talvez ela só esteja tentando apagar, mas está lá. Seu trabalho não é convencer alguém. As pessoas já sabem. Seu trabalho é mostrar para as pessoas, apontando para dentro do coração delas e falando, sabe o que está aí dentro? Eu vou te mostrar o que é.
Eu vou te mostrar quem que é. Eu vou te mostrar como se relacionar. Eu vou te mostrar como viver isso na realidade. Sabe isso que está dentro do seu coração e você sabe que está dentro do seu coração? Eu te mostro quem é. Eu sei quem é. E aí é o trabalho do Espírito Santo convencer essa pessoa, não nosso. Outro ponto interessante desse negócio do fator Melquisedeque é que o Richardson fez o trabalho de estudar alguns povos e perceber essa cultura, essa ideia de divindade que existiam dentro deles e ver como isso se compara à ideia da revelação de Deus na Bíblia. Os Gedel, ou Gedel, eu não vou saber muito bem pronunciar, ele diz o seguinte: habitantes do centro-sul da Etiópia, eles criam em um deus supremo chamado Magano e criam que estrangeiros viriam até eles para mostrar como se tornarem íntimos de Magano e deixarem de adorar a Sheitan, o ser maligno. Te lembra alguma coisa? Os Incas, um dos deuses que eles criam era o chamado Viracocha, ou Viracocha, e eles diziam: ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Ele se manifesta como uma trindade quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como todos os ruacas, os espíritos. Ele é destino do homem, ordenando seus dias e o sustentando. É, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu filho criado, Punchal, o disco do sol. É ele quem traz a paz e a ordem. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. Perceba aí a similaridade de onde os povos de culturas totalmente distantes conseguiram chegar no conhecimento sobre Deus sem a gente chegar lá e falar para eles, ensinar eles sobre isso. A gente está pegando a mão das pessoas e dizendo: isso que está aqui, aqui você encontra. Apontando para Cristo, a sua palavra, a gente ensina para as pessoas a guiar o coração delas para onde já estava latejando lá dentro. Essa é a ideia do fator Melquisedeque e essa é a aplicação que eu acho tão fantástica desse termo. Espero que você tenha gostado. Você entendeu, não entendeu, ficou alguma dúvida? Deixa aí embaixo que eu quero te ajudar com isso. Então, você pode compartilhar esse vídeo se você tiver gostado, tiver achado ele interessante. Peço que você faça isso se você puder. Deixa o seu like aí embaixo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, é para os membros do canal. Você clica aí embaixo no botão Seja Membro e você pode fazer parte da Ordem da Sagrada Cafeína. E gostou da nova logo? A gente voltou e agora é para ficar com nova identidade, com nova imagem, com novas cores e com muitas novidades, mas o mesmo Teologueiros aqui para vocês, falando sobre teologia, mais descomplicado, mais simples e um pouquinho mais divertido, é o que a gente tenta aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.